Você já parou para pensar no peso do mundo sobre seus ombros? Não de forma figurada, mas literal. Tudo o que você conhece, da cadeira em que está sentado, no prédio mais alto do mundo, foi projetada para lutar contra uma força invisível, silenciosa e implacável: a gravidade. Ela dita as regras do jogo. Define o limite da altura, a força de uma coluna, o arco de uma ponte. Mas, e se, num piscar de olhos, essa força perdesse metade do seu poder? Como seriam as nossas cidades se a gravidade fosse metade do que é hoje? Não estamos falando de uma fantasia distante. Estamos falando de uma revolução silenciosa que redesenharia cada aspecto de nossa existência, da forma como andamos, à maneira como construímos nossos sonhos. E a resposta é muito mais complexa e fascinante do que arranha-céus mais altos. Ela envolve segredos de engenharia, desafios biológicos e uma nova forma de viver e se mover. Fique comigo até o final e eu prometo mostrar não apenas como seriam essas cidades, mas também um bônus visual que vai te ajudar a enxergar como essa nova física poderia destravar uma beleza arquitetônica que hoje consideramos impossível. Essa jornada que fazemos juntos é a essência do que amamos explorar. Se você, assim como nós, é um apaixonado por desvendar os "e se" da engenharia e da arquitetura, já se sente em casa. Aqui no canal Modelar, nós não apenas criamos projetos, nós construímos ideias. Considere juntar-se à nossa comunidade para não perder nenhuma exploração como esta, que desafia os limites da nossa imaginação. Imagine acordar amanhã e sentir leveza. Uma leveza profunda que você nunca experimentou. Ao sair da cama, seu primeiro passo te impulsiona para cima com uma facilidade desconcertante. Você não está mais lutando contra os 9,8 metros por segundo ao quadrado que você puxa para o centro da Terra. Agora são apenas 4,9. A sensação seria de euforia. Crianças pulando e alcançando alturas que hoje seriam recordes olímpicos. Correr se tornaria quase um voo baixo, com passadas longas e graciosas. O simples ato de subir uma escada deixaria de ser um esforço e se transformaria em um impulso suave. Nosso corpo, essa obra-prima da engenharia biológica, seria o primeiro a sentir a mudança. Atletas de basquete conseguiriam tocar o teto de um ginásio sem esforço. Bailarinos criariam coreografias que desafiassem a lógica, com saltos suspensos no ar por segundos que pareceriam uma eternidade. Mas essa leveza teria um custo. Nossos músculos e ossos, que evoluíram sob a pressão constante da gravidade, começariam a se adaptar. A densidade óssea diminuiria, e a massa muscular, sem a necessidade de suportar tanto peso, também se reduziria. Ao longo de gerações, a própria fisionomia humana poderia mudar, talvez nos tornando mais altos e esguios, como os astronautas que passam meses em microgravidade e retornam à Terra um pouco mais altos. Estaríamos vivendo em um estado permanente de semiflutuação. E isso mudaria não apenas a nossa biologia, mas nossa psicologia. A sensação de estar aterrado, de ter os pés firmes no chão, ganharia um novo significado. E o mundo lá fora? A primeira revolução visível aconteceria no transporte. Pense no seu carro. Uma parte significativa da energia que ele consome é para vencer a gravidade ao subir uma ladeira e o atrito dos pneus contra o asfalto, um atrito diretamente ligado ao peso do veículo. Com metade da gravidade, o consumo de combustível despencaria. Motores poderiam ser menores, mais eficientes. Os veículos elétricos teriam sua autonomia reduzida e ampliada. Asfalto e pneus sofreriam menos desgaste. No entanto, teriam um novo desafio: a frenagem. Com menos peso pressionando os pneus contra o chão, a aderência diminuiria. As distâncias de frenagem aumentariam, exigindo novos sistemas de freios, talvez aerodinâmicos, e um novo design para as estradas, com superfícies de maior atrito. Trens de alta velocidade, que já flutuavam sobre trilhos magnéticos, poderiam atingir velocidades ainda mais impressionantes, pois a resistência do ar, embora a mesma, seria mais fácil de vencer com motores mais leves e eficientes. A verdadeira transformação, porém, estaria nos céus. A decolagem de um avião é uma batalha épica contra a gravidade. Com metade da força para vencer, as pistas de descolagem poderiam ser mais curtas, asas poderiam ser mais leves e mais finas.
As aeronaves precisariam de muito menos esforço para atingir a altitude de cruzeiro, resultando numa economia de combustível monumental. Viagens aéreas se tornariam mais baratas e acessíveis do que nunca. Talvez víssemos o renascimento de gigantes dirigíveis que, em um mundo de gravidade reduzida, se tornariam meios de transporte de carga extremamente eficientes e silenciosos, flutuando como baleias metálicas entre as cidades. O céu não seria mais um limite, mas uma superestrada. E então chegamos ao coração do nosso canal: arquitetura e engenharia. As cidades, como as que conhecemos, são monumentos à nossa luta contra a gravidade. Cada viga, cada pilar, cada fundação é calculada para suportar o peso esmagador da própria estrutura e de tudo que ela contém. Se esse peso fosse cortado pela metade, as regras do jogo mudariam completamente. Os arranha-céus, símbolos da ambição humana, poderiam atingir alturas que hoje só existem na ficção científica. O principal fator limitante para a altura de um prédio não é apenas a tecnologia de elevação, mas o peso da própria estrutura. Um prédio super alto precisa de uma base maciça e fundações profundas para suportar milhões de toneladas de concreto e açaro. Com metade do peso, os engenheiros poderiam projetar estruturas muito mais altas usando a mesma quantidade de material, ou a mesma altura usando muito menos. As formas também mudariam. As colunas poderiam ser mais finas, mais elegantes. Os vãos entre os pilares poderiam ser muito maiores, criando espaços internos abertos e arejados que hoje são impossíveis de alcançar sem estruturas de suporte complexos e caros. Imagine um saguão de hotel do tamanho de um campo de futebol, sem uma única coluna visível. Imagine pontes com arcos tão delgados e longos que pareceriam fitas de seda contínua sobre os rios. O concreto, esse material pesado e robusto, talvez desse lugar a compósitos mais leves e resistentes, como a fibra de carbono, ou até mesmo a madeira engenheirada, que, em um mundo de baixa gravidade, poderia ser usado para construir edifícios de 500 andares com facilidade. A arquitetura se libertaria da tirania da otimização. Poderíamos ver edifícios com formas orgânicas, fluídas, que parecem crescer do chão em vez de serem empilhadas sobre ele. As ideias de arquitetos visionários como Zaha Hadid, com suas curvas sinuosas, ou Santiago Calatrava, com suas estruturas que imitam esqueletos de animais, poderiam ser levadas ao extremo. O arquiteto Buckminster Fuller, obcecado pela ideia de fazer mais com menos, veria seu sonho realizado. Suas dumas geodésicas, estruturas extremamente fortes e leves, conseguiriam cobrir bairros inteiros, criando ecossistemas controlados. Mas e nossas casas? A mudança seria igualmente profunda. Telhados não precisariam mais suportar o mesmo peso da chuva ou neve, permitindo designs mais ousados e o uso de materiais mais leves, como grandes painéis de vidro. Paredes internas, que hoje muitas vezes têm função estrutural, poderiam se tornar divisórias finas e movíveis, permitindo que os moradores reconfigurassem o layout de suas casas conforme a necessidade. As fundações seriam mais simples e baratas. Construir uma casa se tornaria mais rápida e acessível. Talvez víssemos um bom de casas construídas em encostas íngremes, ou até as mesmas estruturas que flutuavam ancoradas ao chão, aproveitando a nova leveza do mundo. O design de interiores também seria transformado. Mesas e cadeiras não precisariam ser tão robustas. Escadas poderiam ser mais íngremes e com degraus mais finos, quase como obras de arte suspensas no ar. A sensação de espaço dentro de um cômodo seria diferente. Com a gravidade nos puxando menos para baixo, a dimensão vertical ganharia importância. Tetos mais altos, mezaninos e redes suspensas se tornariam elementos comuns, criando uma arquitetura tridimensional dentro da própria casa. Porém, essa utopia arquitetônica esconde desafios gigantescos. Uma infraestrutura que sustenta nossas cidades teria que ser totalmente repensada. Pense na água. A pressão da água em nossas casas depende da altura das caixas d'água e das torres de reservatório. A gravidade é o motor que empurra a água pelos panos. Com metade da gravidade, a pressão da água cairia pela metade. Para manter a mesma pressão num chuveiro, as torres d'água devem ser o dobro de altura. Cidades inteiras seriam obrigadas a reconstruir seu sistema de abastecimento, um projeto de engenharia de custo e complexidade inimagináveis. Os rios fluiriam mais lentamente. Isso poderia aumentar a sedimentação,
exigindo dragagens mais frequentes e afetando os ecossistemas aquáticos. As usinas hidrelétricas, que dependem da força da queda d'água para gerar energia, perderiam metade de sua potência da noite para o dia. Teríamos que encontrar novas fontes de energia ou construir barragens 2 vezes mais altas para compensar os impactos ambientais devastadores. E os edifícios? Pontes, viadutos e edifícios construídos para a gravidade atual estariam superdimensionados, o que não é um problema de segurança. Mas e as forças laterais, como o vento? Uma torre mais leve é mais suscetível à vibração e oscilação causada pelo vento. Prédios que hoje podem ser seguros se tornam perigosos, exigindo a instalação de novos sistemas de amortecimento de massa para evitar que balancem de forma desconfortável ou até perigosa. O mundo não ficaria apenas mais leve, mas também mais assustador. Essa nova realidade nos forçaria a repensar nossa relação com o ambiente e a engenharia. A transição seria um pesadelo logístico. Como adaptar bilhões de estruturas ao redor do mundo? O custo seria astronômico. Por décadas, viveríamos em um mundo híbrido, com uma arquitetura antiga, pesada e robusta, convivendo com as novas estruturas leves e audaciosas. Seria um mundo de contrastes, um lembrete constante da força que um dia nos governavam. Uma mudança mais profunda, contudo, seria a humana. Como seria crescer em um mundo onde pular da altura de uma mesa não representa perigo? Nossa percepção de risco seria alterada para sempre. Esportes seriam reinventados. Imagine uma partida de futebol onde a bola flutua no ar após uma rampa, ou uma corrida de ciclismo onde a aderência é o maior desafio. A arte, a dança, a expressão corporal, tudo seria influenciado por essa nova liberdade de movimento. Mas e o nosso senso de conexão com o planeta? A gravidade é o que nos afeita à Terra, o abraço constante do nosso planeta. Viver com menos gravidade poderia gerar uma sensação estranha de desespero, uma melancolia sutil. Talvez, em meio a cidades que pareciam saídas de sonhos, sentíssemos falta do peso familiar da realidade. O grande arquiteto Le Corbusier disse: "A casa é uma máquina de morar. Em um mundo com metade da gravidade, nossas cidades e casas seriam máquinas muito diferentes, projetadas não apenas para o conforto e a função, mas para a leveza e o movimento. Seriam máquinas de sonhar." E como prometido, aqui está o bônus para você que ficou até o final. Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine uma cidade ao entardecer. Torres finíssimas, feitas de um material que brilha como madrepérola, se erguem e se curvam umas em direção às outras, conectadas por pontes suspensas que parecem teias de aranha de vidro. Pequenos veículos e silenciosos deslizam entre eles. Nos parques, que agora são verticais, jardins suspensos em espirais, as pessoas não caminham, elas saltam suavemente de uma plataforma para outra. E no centro de tudo, uma estrutura que seria impossível hoje, uma cúpula de vidro invertida, suspensa por cabos finíssimos, com uma floresta inteira crescendo de cabeça para baixo dentro dela. Um ecossistema flutuante desafiando tudo o que sabemos sobre o que significa chão. Essa não é mais uma cidade de concreto e aço, é uma cidade de fibra e luz, uma cidade de movimento e imaginação. Se essa viagem expandiu sua mente e você fez olhar para o céu de um jeito diferente, imagine o que mais podemos descobrir juntos. A arquitetura e a engenharia são as ferramentas que usamos para dar forma à nossa curiosidade, para transformar a imaginação em realidade. Inscreva-se no canal Modelar para continuar essa jornada e compartilhe este vídeo com alguém que também adora sonhar com o impossível. Porque aqui, nós não apenas projetamos edifícios, nós projetamos o futuro.